Bom, vamos só deixar claro uma questão que você já levantava aqui. Bolsonaro está inelegível, ele não pode concorrer a cargo público, mas não perdeu os direitos políticos. Ele pode votar, pode participar de partidos, ou seja, isso já é uma diferença do ponto de vista, que é uma segunda questão que vou lhe fazer, mas a gente já trata disso, qual é o futuro da direita. Mas enfim, antes, esse julgamento, qual é a sua opinião, Ricardo? Veja, há certas coisas que estão acontecendo no Brasil nesses últimos 4 anos que deixam claro uma parte desse raciocínio que você leu no início do programa, que é uma decisão que a bola já está cantada e você constrói todo um rito processual, instrui os autos para que chegue à conclusão que, de certa forma, já está lançada no espírito do julgador, ou nesse caso dos julgadores, né? E você vê isso concorrendo ou andando cumulativamente, paralelamente, a um outro problema, que é o fato de que há nitidamente uma situação de 2 pesos e 2 medidas. Não é o caso aqui do julgamento, mas ele está, de certa forma, relacionado, que é, por exemplo, você veja o que aconteceu com a prisão do Anderson Torres. Sim. O Anderson Torres foi preso, estava na Disney, foi preso porque tinha um documento apócrifo, né, na casa dele que foi achado. Além de outras questões que foram ali suscitadas. O general G. Dias foi filmado sendo condescendente, leniente, omisso ou, quiçá, até incentivando, não se sabe, porque a CPI ainda não foi concluída, mas nada aconteceu com o G. Dias. Quer dizer, um estava na Disney, o outro estava dentro do Palácio do Planalto não fazendo nada. O que estava na Disney ficou preso e o que estava dentro do Palácio do Planalto, ninguém fala nele mais. Então, veja, situações muito parecidas, até mais grave a do G. Dias, e você teve um tratamento diferente do Anderson Torres. Esse caso do julgamento do presidente Bolsonaro, dos seus direitos políticos e da sua capacidade de ser eleito e ser candidato, são coisas distintas, como você bem colocou. Os direitos políticos ele mantém. Ele pode votar, ele pode participar de ações partidárias, fazer parte de um partido, ele não perdeu a sua capacidade política, no sentido de direitos políticos. Ele não pode ser eleito, né? A inelegibilidade, ela diz respeito à sua capacidade de ser eleito e, consequentemente, de poder ser candidato. O Braga Neto foi inocentado e o Bolsonaro perdeu essa capacidade de ser eleito. Deputado, vamos lá, porque o senhor fez menção a um aspecto de 2 pesos e 2 medidas ou decisões que já existem e aí vai se buscar ali um rito processual para se chegar, que é na verdade o entendimento inclusive do Dr. César Dario Mariano. Esses 2 pesos e 2 medidas é o que mais salta aos olhos. Talvez a justiça faça de conta que isso não está acontecendo, mas as pessoas não fazem. Vamos lá. Eu vou lembrar de um caso, inclusive da CPI do MST, que o senhor conhece muito bem. O MST invadiu uma unidade da Embrapa, ou seja, uma unidade federal de pesquisa em Pernambuco, e ninguém foi preso. Outros invadiram, e aí com razão, depredaram patrimônio público no dia 8, estão presos. Embora ali tenha sido uma prisão generalizada, sem individualização de acusação, o que também afronta a lógica da ampla defesa ou do próprio direito como um todo. Nesse caso especificamente, aí voltando à questão, os casos não são correlatos, eu só vou deixar essa menção, mas enfim, tudo entra na análise política brasileira do momento. O presidente Lula, quando ainda era ex-presidente, foi no entendimento do Supremo Tribunal, zerou-se as condenações que ele teve, saiu da ficha limpa, voltou a ser candidato, se elegeu, é hoje o presidente da República. E todos ali eram crimes de corrupção. Neste caso do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, é de uma acusação que o entendimento do TSE foi exagerado em relação ao processo eleitoral. Crime de corrupção perdeu valor ou tem valor menor? Porque essa simplesmente depreende-se num entendimento muito simples por parte da população que parece que corrupção já não é um crime tão grave no Brasil. Eu não diria que é o próprio crime de corrupção. Acho que a corrupção, evidentemente, continua grave. Mas é que o que acontece? Isso é nítido. Você vê uma absoluta condescendência, flexibilização, ausência de rigorismo no que diz respeito a todos aqueles que eram oposição ao presidente Bolsonaro, e um excesso de rigorismo, ou até transpõe o que a norma determina, tem inúmeros exemplos, no caso de casos contra pessoas que foram do governo ou o próprio Bolsonaro e a sua família. Veja o caso do Major Cid. O Major Cid está preso até agora porque supostamente adulterou um cartão de vacinação. Não tem cabimento você deixar uma pessoa em prisão cautelar
por algo que aconteceu 3 meses antes ou 4 meses antes e só foi feito porque ele tinha um cargo no governo. Se ele não tem mais cargo no governo, por que ele está preso? Então, você tem, e as pessoas comuns, né, a gente conversa com as pessoas na rua, as pessoas dizem assim, mas peraí, soltaram o traficante, mas o coronel está preso. Tiraram os direitos políticos do Bolsonaro, que não é esse o termo, né, só a inelegibilidade, como falamos aqui, mas o Lula virou presidente. O Lula virou presidente e vários réus da Lava Jato estão sendo reiteradamente liberados, alguns até liberados da cadeia, das suas penas privativas de liberdade, como o próprio Lula. Enquanto isso, o Dallagnol teve o seu mandato cassado. O Moro está em vias de tê-lo. Quer dizer, as coisas estão muito desequilibradas. Você vê claramente, isso me parece que para os juristas, e eu sou advogado, posso dar uma opinião de quem é deste meio. Para os juristas mais sérios, independentemente deles serem de direita, serem de esquerda, não é isso que está em discussão. Para os juristas realmente sérios, que sempre foram considerados como produtores de doutrina, aqueles que geram matérias importantes, artigos relevantes, tanto juristas do Ministério Público, da magistratura e da advocacia, essa situação que está instalada no país, e não é de agora, dos últimos 4 anos, essa situação é absolutamente inadmissível. E me assusta ver alguns professores, pessoas sérias, pessoas que sempre foram tidas na mais alta conta, contrariando a sua história e a sua carreira no magistério, no ensino, para negar fatos óbvios. Então, acho que em algum momento isso vai ter que parar, porque as instituições estão perdendo credibilidade com esse tipo de atitude claramente persecutória e que transpõe normas, transpõe fatos para perseguir pessoas. Havia uma máxima, Piotr, para encerrar essa resposta, havia uma máxima quando eu era estudante de Direito, há mais de 20 anos atrás, que era assim, não se olha a capa dos autos. O juiz não julga pela capa dos autos, ele julga pelo conteúdo. Hoje, o que nós estamos vendo é o contrário. Praticamente só importa quem é a capa dos autos. Se a capa dos autos vier de alguém que não é benquisto, vai ser condenado. Se a capa dos autos é de uma pessoa que está do lado de lá, vai ser inocentado, não importa o que aconteça. Basta olhar os fatos recentes. Deputado, eu tenho dito aqui há muito tempo que das profissões mais difíceis hoje no Brasil é ser professor de direito. Porque qual é a referência que vale? Qual é o entendimento que ainda vale, apesar de todo o tempo que nós temos já da atuação da justiça no Brasil? Porque muita coisa pacificada está sendo revista. Olha, estou falando de pacificado. Pacificado no entendimento jurídico aquilo já foi visto e revisto por tantas vezes que se entendeu que aquele é o entendimento que tem que se dar para aquela lei. Obviamente foi questionada no passado e entendeu-se que agora esse é o entendimento. Então, muita coisa está sendo revista. Mas deixa eu entrar na questão política. Com esse afastamento de Bolsonaro, do ponto de vista dele não ser mais candidato, não poder mais ser candidato, e claro, nós estamos falando da eleição presidencial de daqui a 3 anos e pouco, enfim, quando começa logo a campanha, quem é o sucessor dessa direita? E claro, esse nome da direita, do centro-direita, que pode ser, digamos, um grande nome para concorrer à eleição presidencial. Olha, a prevalecer essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral que tornou o Bolsonaro inelegível, eu acho que o sucessor mais provável é o Tarcísio. Ele é aquele que está numa melhor posição, foi colocado nesta posição que ocupa hoje pelo próprio Bolsonaro, com esforço do Bolsonaro. Foi um candidato que foi levado à cadeira de governador do estado pela direita, pelos conservadores, pelos liberais, pelos bolsonaristas. Né? Não só bolsonaristas, mas pessoas que estão nesse espectro da sociedade, da centro-direita para cá. Naturalmente ocupa o cargo de governador do estado mais importante da federação, pelo menos o mais populoso e o mais rico. Eu acho que a pessoa que provavelmente deve despontar, e aí você faz um paralelo com o que aconteceu com o próprio Tarcísio em 2022. O Tarcísio, a priori, seria candidato ao Senado. Seja, eu não lembro se ele tinha escolhido Goiás ou Mato Grosso, mas ele ia para o Senado. E a pedido do presidente, o presidente precisava de um palanque importante aqui no estado de São Paulo, não tinha candidato dessa direita liberal conservadora do lado de cá, e o Tarcísio abriu mão de concorrer nessas 2 vagas ao Senado e veio ser candidato a governador aqui em São Paulo. Da mesma forma, em 2026, essa história de não, tem que deixar ele se reeleger, isso é bobagem, porque no fundo você não pode deixar passar o momento. Sim, política é momento. É momento. Não pode se perder o momento.